Bom, falar um pouquinho aqui sobre o exercício 1, né? Tem uma parte um pouco conceitual ali, o A e B, que basicamente está definido em relação ao... definir tudo aqui no C, né? Na letra C, que é aprender a definir as zonas, né? Então, o que era esperado, simplesmente, era essas delimitações das zonas, né? Tá? Eu acho que eu consigo... Não sei se dá para ver bem assim, acho que assim talvez fique até melhor. Opa! Não sei usar muito bem esse negócio de lupa aqui, vamos ver. Deixa assim, ó. Zona, né? O que é a zona de proteção dessa linha? A zona de proteção dessa linha, que ele está aqui chamado de 4, né? Ela vai pegar desde um TC, por exemplo, que for considerar TC dos dois lados do disjuntor, então a gente vai pegar toda a zona em volta dessa linha, né? Então isso seria a proteção, por exemplo, dessa linha. As outras linhas aqui são todas parecidas, então também vão acompanhar isso, né? Então, sempre considerando o TC de um lado juntor e do lado juntor, você vai pegar o TC que está oposto à linha. Então, se eu tenho a linha aqui, eu vou pegar o TC oposto à linha, considerando que eu tenho então, TCs dos dois lados da linha. Então, essas 4 linhas ficam iguais, né? Em termos de zona, então essas zonas são as zonas 4 são as zonas que protegem as linhas de transmissão. Aí depois eu tenho as zonas 3. A zona 3 são as zonas que estão ao redor das barras, né? Então, aqui também elas ficam parecidas. Então, em relação a uma barra, por exemplo, essa barra aqui que eu estou apontando, né? Eu vou pegar o TC oposto, né? Eu vou pegar o TC oposto, o TC oposto a esse disjuntor, TC oposto a esse disjuntor, né? Em relação à barra, e vou delimitar essa zona. E assim eu vou fazendo barra por barra, não só as barras desse nível de tensão aqui das linhas, como as outras barras também, né? Vão sempre pegar o lado oposto, esse do lado oposto do juntor, para a gente ter aquele cruzamento, então, aqui de zonas, né? Toda vez que eu posso fazer isso, eu vou fazer esse cruzamento de zonas, né? Então, aqui nas barras, vou fazer em todos eles. Né? Então, todas essas zonas aqui estão 3, são as zonas de todas as barras, tá? Independente do nível aqui de tensão. Eu posso ter também os transformadores, né? Então, novamente, eu tenho o transformador, oposto aqui ao disjuntor, vai estar um TC, oposto a esse disjuntor um TC, onde eu vou pegar a zona de proteção, então, desses transformadores, né? Então, vou circular aqui, e seria as zonas de proteção dos transformadores. O 1 seria do gerador, né? No caso aqui, estou colocando com o gerador para terminar o sistema, né? Então, no caso do gerador aqui, também oposto ao gerador, do outro lado do disjuntor, eu vou ter um TC, então eu tenho minha zona aqui que vai delimitar a proteção do gerador. Do lado de cá, eu vou ter um grupo, né? Gerador-transformador, aqui também um grupo gerador-transformador, né? Que às vezes costuma ser comum, né? Você ter uma proteção que engloba gerador e transformador, faz a proteção já de todo o grupo, né? Se já for um transformador seguido aí de um gerador. Tá? Às vezes tem até proteções específicas aqui, né? E proteções que pegam tudo, você faz combinação delas aí, tá? No caso de motores também, né? Então é o final da linha aqui, né? Onde acaba, então eu também tenho o mesmo caso, são motores, né? E aqui um exemplo de quando o sistema não acaba, né? Então aqui seria a proteção de linha, começa aqui e vai para algum lugar aí que vai ser o final da outra linha, se conectando talvez num outro sistema fechado ou não, e você vai delimitar então dentro da sua região, aonde são as regiões aqui de proteção que você espera. Depois, né, quando a gente for falar lá, lembra que depois quando a gente for falar de 50, 51, 21, né, a gente for desenvolvendo, aí tem as zonas que nem 21, o pessoal chama de zona também, tem o mesmo nome, né? Então tem a zona 1, zona 2, zona 3, né, zona direta, zona reversa, que aí a gente vai falar em relação a alcances, né? Quanto que a proteção realmente consegue ver. Aqui, o que a gente quer delimitar só é onde o equipamento está protegido. Então, qualquer falta dentro dessa região aqui, né, é a função dos equipamentos, né, que estão ligados nas extremidades da linha protegerem, tá? Independente de qual função de proteção está sendo utilizada. Então, é isso que é a intenção essa primeira parte aqui do exercício. Tá? O exercício 1 aqui, né? O exercício 2, ele é um sisteminha parecido, né?
fala, vamos ver, tem a figura 2, então é uma figura desse tipo, então foi um sisteminha um pouquinho menor, né? 3 barras, uma linha aqui, que é uma linha em T, né? Uma linha com 3 terminais, no meio dessa linha também tem um transformador, né? Isso não era muito comum, hoje é um pouco mais comum, né? O professor já não colocar o transformador separado, tem alguns casos, né? E aqui os nossos limites, então, seriam nossos limites do nosso sistema que a gente está querendo proteger aqui, né? Tá? Nesse caso, acho que eu pedi para considerar, tem fonte em todos os lados, né? Quais zonas de proteção de sistema, e daí se acontecer a faltas em P1 e P2, né? Quem que deve abrir, tá? E se for adicionados disjuntores no ponto central, né? Como modifica a zona. Nesse caso, acho que não estava escrito ali, eu pedi, acho que no problema, para considerar, se fosse TC apenas de um lado, né? Então, você podia considerar TC de um lado ou do outro lado do disjuntor, tá? Aqui, eu considerei, então, os TCs desse lado, né? Então, por exemplo, para a linha de proteção, né? Junto com o transformador, né? Eu teria, por exemplo, considerar um TC aqui, um TC aqui, um TC aqui, você vai ter uma zona de proteção dessa forma, né? Tá? A barra, então, estaria também aqui, ó, né? E veja que agora não tem aquele cruzamento, né? Eu pedi assim só para a gente, para ver a diferença, que não tem o cruzamento, né? Desenho quase em cima, um desenho em cima aqui, mas basicamente é o mesmo ponto, tá? Só para poder ver as linhas, né? Aqui seria os limites de uma linha, os azuis são os limites da linha, proteção de barra, né? Aonde aqui eu não tenho aquele cruzamento. Em geral, que a gente vai falar hoje de TC, você tem aqui vários secundários, né? Então, na verdade, você está pegando vários secundários do mesmo TC, alguma coisa assim. Em geral, você não tem um ponto aqui no meio entre os TCs, tá? Então, basicamente, seria isso daqui, tá? É um parecido com o anterior. E só pergunto, se acontecer uma falta no ponto P1, quais disjuntores tem que abrir? Bom, se esse ponto P1 está dentro da zona verde, essa zona verde são as zonas da linha, ó, que passam próximo desses disjuntores A, B e C, os disjuntores que tem que abrir são o A, B e C. São os disjuntores mais próximos dessa falta. Basicamente isso, né? No caso da falta P2, né, é uma falta aqui talvez no início da linha, né, mas esse início da linha aqui é considerado o quê? Faz parte da barra, né, tá? Faz parte da barra, eu tenho um TC só desse lado, né, então quem que vai abrir aqui são os disjuntores, né, não tem nome todos eles aqui na figurinha, mas são os disjuntores ao redor aqui dessa barra 3, então seria o disjuntor C e esses outros dois disjuntores aqui de saída, né, dessas duas linhas à direita. Então, para falta P1 e P2, esses 3 disjuntores têm que abrir, né? Então, basicamente, depois que você delimitou as zonas, a falta caiu dentro daquela zona, né? É os disjuntores que estão ao redor daquela zona que tem que abrir, né? Tá? Então, por isso é importante, então, né, colocar a zona, colocou a zona, você colocou a falta, basicamente você já vai conseguir saber quais são os disjuntores que tem que fazer a abertura. E a última parte desse exercício seria colocar disjuntores no meio, né? Você dividir essa zona, por exemplo, criar uma subestação aqui no meio, né? Criar uma subestação 2 aqui no meio, colocar disjuntores. Então, você separou, na verdade, em 3 linhas, né? Como você separou em 3 linhas, você separou também as zonas. Então, você separou uma zona agora para essa linha, uma zona para essa outra linha, uma outra zona para essa linha com transformador, né? Tive que dividir a linha em 3 zonas, mais uma possível barra aqui, né? Que seria essa outra zona vermelha ao redor do 2, né? Tá? No caso, então, se ocorre uma falta em P1, nesse caso eu vou abrir o disjuntor A e o disjuntor da esquerda dessa barra 2, né? E se acontece a falta em P2, não mudou nada, a falta P2 não estava dentro dessas zonas que a gente abriu mais, né? Criou mais elementos aqui, outras zonas, 4 zonas, não tinha só uma, então continuaria abrindo esses mesmos disjuntores aqui. Tá? Vê que aqui eu não estou considerando TC dos dois lados, né? Se eu tivesse TC dos dois lados, vamos voltar aqui no slide, né? Se eu tivesse TC dos dois lados, por exemplo, essa zona, ela viria daqui até aqui, né?
e essa zona aqui iria daqui até aqui. Vamos para o 3. O 3 acho que é o que talvez seja o que tenha mais aí coisas para a gente analisar. É mostrado um sistema, né? Um sistema como esse daqui, né? Então, um sistema com algumas linhas, né? E com algumas gerações aí, né? Em cada caso, ocorreu um curto-circuito e alguns disjuntores foram abertos. Que disjuntores foram abertos? Os disjuntores aqui, por exemplo, o caso A, foi aberto, por exemplo, o disjuntor 4, 5 e 8, né? Então, foi aberto esse disjuntor e esse disjuntor, tá? Aí é para fazer uma análise aqui. Onde aconteceu o problema? Né? Primeiro, limitar as zonas. Né? A primeira coisa que você faz é limitar as zonas para você depois colocar o curto-circuito, ficar mais fácil de analisar, né? Mas teve algum problema? Então, se aconteceu um curto-circuito baseado naqueles disjuntores, todos os disjuntores abriram e eliminou a falta corretamente, ou teve que atuar uma proteção de retaguarda local, uma proteção de retaguarda remota, alguém teve que falhar, alguém teve que descoordenar, né? Então, é isso que esse programa está perguntando, né? Tá? Então, a primeira coisa é olhar para esse problema e fazer as delimitações das zonas de proteção. Aonde está a delimitação da zona de proteção? De uma linha, da outra linha, né? Da outra linha, das 4 linhas, e das barras, né? Tá? Das barras, e teria aqui uma proteção aqui que seria um gerador, né? Um sistema equivalente aqui, né? Eu não quero entrar no mérito de o que aconteceu exatamente, né? São suposições, algum defeito aconteceu que levou à abertura de outros disjuntores, né? Então, vamos olhar aqui o primeiro caso, para vocês terem uma ideia. Acho que a gente não vai passar por todos eles aqui, depois eu subo a apresentação lá com solução de todos eles, né? Então, acho que a gente vai ficar muito tempo aqui nesse caso. Vamos falar sobre alguns deles, vocês vão ver que tem múltiplas respostas até, inclusive, né? O caso A, né? Primeiro vamos para as zonas, né? Para as zonas, basicamente, seria alguma coisa desse tipo, né? Então, eu tenho as zonas, normalmente, as zonas das linhas e as zonas das barras, basicamente isso. Em geral, a sua produção de gerador nunca vai chegar na barra, né? Tá? Ela não tem a função... Quando você coloca uma proteção para geração, a função dela é proteger ou o gerador ou o grupo gerador-transformador. Mas aqui eu concordo que talvez... Né, aqui, na verdade, viu, ficou um tracejado. Aqui a ideia é ser um sistema, né? O G aqui, a ideia é você dizer que tem fontes aqui, né? Tá? Na verdade, a ideia aqui seria ser uma saída que você vai ter. Seria colocar um disjuntorzinho e continuar simplesmente com um traço. Acho que seria o mais adequado aqui, né? Entendeu? Você coloca um disjuntorzinho. Agora, a geração agrupada na barra, eu nunca vi, tá? Mas eu entendo aqui a confusão, então tudo bem. Né? Eu acho que não tenho nenhum caso nem que englobou, acho que talvez chegar a esse ponto, tá? Mas eu entendo, se não tem o disjuntor, poderia confundir, você teria que pegar a partir daqui, né? Tudo bem. Vamos lá. No caso A, né? No caso A, se abriu o disjuntor 4, 5 e 8. Então, olha só, abriu o disjuntor 4, o disjuntor 5 e o disjuntor 8. Se acontecer uma falta aqui na barra, considerando que tem uma proteção de barra aqui, alguém para proteger esse elemento, né? Teria que abrir o 4, 5, 6. Se por algum motivo o 6 falhar, que a gente não sabe o que foi, pode ter sido uma falha de disjuntor, pode ter sido um fio que não estava feito correto, né? Tá? Um contato do relé que ia mandar para o 6, ele queimou, está aberto e ninguém percebeu ainda, né? Que ele estava queimado. Então, pode ter N motivos para esse disjuntor não ter sido aberto, entendeu? Aqui, a intenção não é falar o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu no 6, provavelmente uma falha de disjuntor, né? E a tua proteção 8. Como é que chama a proteção 8? Então, se aconteceu uma falta na barra e esse disjuntor aqui falhou, abriu o disjuntor 8. O 8 ele está remoto em relação a esse ponto no sistema elétrico. Então, ele é uma proteção de retaguarda remota. Tá? Então, basicamente, é isso que é a resposta do problema. Aqui é um sistema simples, tá? Que não tem um arranjo de barra complexo. Existem arranjos de barra complexos que você tem que ter uma proteção inteligente para fazer isso, né? Porque você pode ter conexões entre barras,
e você pode ter aí 20 terminais, né, conectados nessa barra. Aqui tem um exemplo de 3, mas você poderia ter 20 terminais, 10 em cada barra. Você vai tirar os 20 sem necessidade? Não, você teria que tirar só, por exemplo, tem 10 numa barra e 10 na outra barra, você vai tirar só os 10 da barra de interesse, né? Então, em geral, nessas proteções de barras, elas têm que ser inteligentes para saber quem está conectado aonde, né, naquele momento, para retirar só o que está acontecendo, né? Tá? Então, a gente não está entrando nesse mérito, né, mas é para ir falando de algumas pequenas coisas que acontecem, né? Mas, então, a proteção de linha. Basicamente, como abriu, nesse caso, acho que não consigo pensar mais nada, seria as duas opções. Acho que são as duas opções de bate-pronto, seria falta nesse sistema e falta nesse sistema onde a gente englobou toda a eliminação de falta. Tudo bem? Aqui, acho que aqui para frente eu coloco, né? Falta na barra A, né? Depois eu subo aqui para vocês lá. Falha na proteção primária, né? Ou no disjuntor 6, né? Então, falhou a proteção ou falhou o disjuntor, alguma coisa falhou no 6, atuação do 8. E a outra opção, nem tem outra opção aqui, né? Mas tem a outra opção de acontecer na linha também. Eu acrescento até depois aqui, antes de subir lá, proteção da linha. Tudo bem? Vamos aqui para o item B, né? 3, 7 e 8. Esse caso aqui vai dar, acho, um pouco mais de canseira, né? Atuou o 3, o 7 e o 8. Aonde pode estar a falta? Atuou 3, 7 e 8, pensando nessas zonas. Se a falta for em 3, 4, a produção da barra poderia até falhar, né? Ela recebeu um comando e não atuou. Poderia. Em geral, você tem falha de disjuntor, às vezes a produção de barra considera. Mas acho que o mais provável, talvez para considerar, seria, se a falta for em 4, entre 3 e 4, o que aconteceu? 4 falhou, né? E o que acontece? Você não é esperado ter uma proteção de retaguarda local. Você só tinha proteção de retaguarda remota. Poderia acontecer uma falta aqui, o 4 não atuou, e aqui o 7 e o 8 são as proteções de retaguarda remotas que vieram a atuar nessa função. Vamos falar hoje um pouquinho, então, sobre transformador de corrente. Que é o que a gente estava falando, e que é o delimitador, então, aí das zonas de proteção, né? Tá? Bom, vamos apresentar vários tópicos aí, né? Vamos falar sobre diagrama fasorial, polaridade, erro, notação. Tem bastante coisinha aqui para a gente falar. Algumas bem importantes, né, que a gente usa bastante, né? Outras bastante voltadas para a norma, que às vezes eu cito, acho interessante, né? Tá? E algumas coisas que a gente realmente aplica bastante aí na prática. Então, vai passar uma série de coisas aí, tá? É só um início da apresentação aí, né? Análise, mencionamento, né? E vamos entender, basicamente, qual que é, então, a finalidade do TC. Então, ele está aqui, né? O transformador de instrumento, que tem como função principal, né? Fornecer, então, a medição, né, de corrente da linha, ou do trafo, ou da barra, né? No caso, a barra está para trás, né? Pode ser proteção de barra, né? Do equipamento protegido, né? O que tiver, ele tem a função, então, de diminuir o nível de corrente, o nível de corrente que eu tenho aqui, para um nível aceitável aqui para um equipamento de proteção, tá? Uma segunda função importante do TC é isolar os sistemas, né? A gente está falando aqui de um sistema que vai ter lá, sei lá, ele pode ter 480 volts, mas ele pode ter 13.800 volts, 230 mil volts, né? Para um sistema aqui, que a gente está falando de baixa tensão, né? No TC aqui, na parte de TC, a gente quase não tem nenhuma tensão, tem mais corrente, né? Mas, por exemplo, o nível de tensão desses equipamentos seria do que a gente tem do TP, de em torno de 115 volts, né? Sempre tensões de linha, né? Eu estou sempre falando tensões aí de linha. Então, tem sempre uma função importante que é isolar, né?
tá? Não só o TC, também como o TP, né? A função deles é, então, diminuir o nível e isolar os sistemas. Dentro dos transformadores, então, de instrumento, eu posso ter os eletromagnéticos, né? E posso, hoje em dia, ter os óticos, né? Através de luz, né? Os eletromagnéticos são parecidos com o que a gente aprende aí na graduação, né? Como foi um transformador de potência, né? Só que dentro dele, aqui dos eletromagnéticos, eu tenho os transformadores de corrente, que eu falei que tem a função de reduzir corrente, e o transformador de potencial, que tem a função de reduzir o potencial. Ambos têm função de proteção, né? Ou medição, tá? E dentro do transformador de potencial, eu posso ainda ter os indutivos e os capacitivos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre transformador de potencial, né? No caso aqui, então, dentro dos eletromagnéticos, eu tenho o transformador de corrente para proteção e para medição. Tudo bem? Os óticos também estão tomando conta dos dois lados, aí, os sensores de corrente e os sensores aí de tensão. Tá? Já falei um pouquinho, né? Então, a função dele aí é reduzir, né? E isolar, tá? Então, eu coloquei isolar a proteção de circuitos, né? Fornecer ao secundário uma corrente proporcional. E o importante, né? A corrente secundária é padronizada hoje em dia em 5 amperes e 1 ampere. Então, o secundário TC, independente do valor do primário, que pode ser 100, 200, 300, 1000, 2000 amperes, o secundário vai ser ou de 5 amperes ou de 1 amperes. Pode encontrar, realmente, instalações antigas, né, transformadores de outro valor secundário de corrente, né? Então, eu já vi transformador de 3 pontos, era no quebrado, era 3,6, alguma coisa assim, amperes secundários, mas não é comum muito de se encontrar, e se for comprar um novo, o padrão é de 5 ou 1 ampere. No Brasil, a gente usa mais transformadores de 5 amperes, né? É mais comum ver transformadores de 5 amperes secundários, tá? Já acho que, em geral, na Europa, a gente vê transformadores mais de 1 ampere, né? Em geral, o primário não possui nenhuma, né? Ou poucas espiras, né? O secundário vai ter muitas espiras. Então, lembra do transformador, né? A relação é invertida do A, né? Então, eu vou ter, na verdade, muitas espiras no secundário, né? E a corrente do primário, né? Que é a corrente que vai na versícula do TC, depende da carga, tá? E isso é importante no TC, vai aparecer uma figurazinha também, né? Falando mais sobre isso. Então, o TC tem uma carga, mas quem manda na corrente é a carga do sistema elétrico, né? Então, numa linha, a corrente que passou na linha é a corrente que você quer que reproduza, né? Não é a carga que está no TC que diz quanto vai passar de corrente no seu TC, né? Tá. Então, salientando isso, né? É o sistema, então, que fornece, impõe, né? Então, é uma corrente imposta no TC. Então, essa corrente aí, o que ele vai reproduzir de acordo com a relação no seu secundário, tá? Em termos de norma, a norma no Brasil que rege é essa 6856, a última revisão é de 2015, existem outras normas aí internacionais, né, tá? A gente vai ficar aqui na norma que a gente tem lá, que é a 6856, tá? Até como conhecimento também, né, não sei se vocês conhecem esse GED Web. Então, esse GED Web, para quem tem acesso, né, quem já tem algum login na UTF, consegue acesso às normas. Quem não tem ainda como aluno externo, quando virar, vai ter acesso externo, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei meu login e senha, né? Tá aqui, ó, o TFPR, né? Ele faz a conexão via CAF, igual eu mostrei na outra semana, né? E, por exemplo, você pode pegar, no caso aqui, eu tinha pegado já o 6856, tem o 6855, que é de TP, né? Então, aparece aqui, ó, preço não aplicável. Quando aparece não aplicável, significa que a UTF já comprou, vocês podem pegar a norma, né? E baixar. Então, se eu abrir aqui o meu, tá? Então, aí, quem tem o acesso pode pegar normas também lá. Quem não tem acesso ainda vai ter, né? Tá? Um dia vai ter. Eu fiz a pergunta da biblioteca, já cobrei,
Mas eu acho que para quem está externo tem que esperar virar interno para conseguir realmente esses acessos, tá? Acho que ele não pode dar acesso para quem não tem uma relação, assim, um vínculo formal com a instituição. Tá? Bom, aqui a gente tem um circuito equivalente, tá? Eu acho que vocês conhecem o circuito equivalente, é um circuito equivalente que é bem parecido, então, com o que vocês já viram aí, um circuito equivalente de transformador, né? Eu tenho uma impedância primária, uma impedância secundária, eu tenho um ramo de magnetização. A diferença do TC é que se a gente for considerar aqui ele como um equivalente, é que a gente considera uma fonte o quê? De corrente, né? Uma fonte de corrente que eu estou impondo a corrente do que passa do primário. Então, a corrente passou no primário, automaticamente, né, vai começar a passar uma corrente nesse equivalente aqui, né, que a gente chama de corrente primária dividido pela relação. Né? Dividir isso aqui, você vai ter uma corrente primária. Essa corrente ela vai ter que ter uma corrente de magnetização normal, igual a gente conhece no transformador. Parte de perdas no núcleo, né? Perda por correntes parasitas, né? Ou por esterese, né? São as perdas que ocorrem, né? Tem uma corrente de magnetização, né? Então, tem uma resposta do núcleo de magnetização com saturação, tudo mais, né? Ele pode chegar a saturar, tudo mais. Né? O que não foi consumido pela parte de magnetização é o que vai para a carga, né? Então, vou colocar uma carga. Em geral, a carga do TC, então, é chamado de burden. E é isso que eu estava comentando antes, né? Essa corrente aqui, IP sobre RTC, ela só depende da corrente, então, que está passando na linha aqui, né? Que está passando no equipamento protegido aqui, né? Se for um transformador que está indo para um transformador. Isso aqui é uma corrente, então, imposta. Por isso que a gente simula aqui como se fosse, né, uma fonte de corrente, né? Tá? Que vai impor, então, as correntes nesse sistema aqui, tá? Então, quando vocês ou escutarem falar de burden, já estão falando o quê? Da carga do TC, mas não é ela que puxa essa corrente, né? É a corrente que é forçada em cima desse ponto aqui. Tá? Baseado nessa corrente, essa impedância que você colocou, você vai ter uma tensão, né? Uma tensão aqui, vai ter uma tensão interna aqui, que você vai ter todo o processo de saturação, tá? Então, a tensão V2, né? Tensão E2, assim vai. Em termos de diagrama fasorial, que é uma ideia de mais ou menos como é que fica, né? Eu tenho, então, a corrente de magnetização, eu tenho a corrente, então, composta com a corrente de excitação, chama de magnetização, e a parte de perdas, né? Eu tenho uma tensão V2, que eu vou compor aqueles fasores em cima de uma impedância, tem um R e um X, né? Tá? Então, eu tenho o V2 mais a queda interna ali do secundário do TC, eu vou ter uma tensão interna sobre o meu ramo de magnetização, né? Eu tenho essa corrente secundária, o correto, eu estava tentando acertar isso, não conseguiu, esse IS está em paralelo com o RS aqui, tá? Mas a ideia aqui é esse IS, né, não está em fase com o IP, né? E por isso a gente tem um erro também aqui de ângulo. Então, é comum você ter um erro de magnitude e um erro de ângulo, então, no TC, né, que costuma ser pequeno, né, aí em termos antes de falta, né, tá? Mas ele existe, né, e esse beta aqui é chamado, então, de erro de fase no TC. Tá? Bom, tem alguns parâmetros que a própria norma fala até, né? Então, a gente tem uma relação nominal do TC, né? Que é a corrente primária sobre a corrente secundária nominais, então, pega nominal por nominal. Eu tenho uma relação de espiras, que é realmente o que foi enrolado, né? E eu tenho uma relação real, que é o que passa no primário em relação ao que eu tenho de verdade no secundário, né? Isso aí seria a relação real. Então, a norma fala nesse fator de correção, né? O fator de correção seria a relação real sobre essa relação aqui pelo KC, né? Pela relação nominal, eu acho esse fator de correção. E aí existem várias matemáticas em relação a isso, né? Eu não vou entrar em toda essa matemática aí, que é meio extensa, tá? Para vocês só conhecerem um pouquinho. Tudo isso tem na norma. Na norma parece um pouco diferente, tá? Acho que ele chama de RN, que é o R nominal, mas R dá uma ideia de resistência, então
preferi o K mesmo, aqui, manter o K aqui, que eu acho que dá uma ideia melhor, né? Tem definição de erro de relação, né? Então, erro de relação, daí eu uso aquele KC em relação à corrente primária, né? Então, eu pego lá o KC vezes a corrente primária, menos a corrente primária sobre o secundário. Uma fórmula padrão aí de erro, né? Conhecido. Então, o que eu tenho de verdade sobre o que é o esperado, sobre o esperado, né? Seria essa a ideia. Então, eu posso calcular os erros aí de relação, né? Eu posso calcular os erros de fase, fazendo a parte fasorial, né? Então, tem bastante parte aí matemática nesse processo, né? Dentro desses erros aí, o que interfere nesses erros é a corrente primária, a frequência pode interferir, né? A própria forma de onda, né, se a força senoidal no sinal, e a corrente secundária. O que acontece na prática, em geral, a gente tem uma frequência constante, né? Tá? E tem uma senoide, tem uma forma de onda fixa, né? Então, o que interfere de verdade na parte prática dos erros do TC, que a gente considera para saturação e tudo mais, é a corrente primária, o tanto que vai chegar no valor de curto-circuito, e a carga conectada no secundário, né? Tá? Tem alguns itens que a gente vai depois considerar lá na frente, que, por exemplo, é o X sobre R do sistema, né? Se tiver DC, né? Se tiver corrente contínua, CC, né? Tá? Então pode ser considerado. Aqui é uma ideia daquilo que a gente estava falando. Eu tenho meu sistema, esse sistema, a gente vai colocar um TC em série, né? O primário do TC está em série com o sistema de potência, então aqui é a carga do sistema de potência, e essa corrente imposta aqui, né, vai ser reproduzida no secundário sobre uma bobina do relé. Isso aqui a gente chama de burden, né, tá? do TC, tá? Em termos de polaridade, tá? A polaridade é basicamente igual a gente conhece de outros transformadores, né? Os equipamentos têm os terminais H1 e H2, né? Tá? No TC a gente vai ver que vai chamar de P1 e P2, depois, né? A norma chama de P1 e P2, o H que é da ideia dos transformadores. Se eu tenho a corrente entrando, né? Eu tenho uma tensão interna no mesmo sentido, isso aqui a gente chama de polaridade subtrativa, né? Na verdade, isso aqui vem da ideia de fluxo interno do transformador. Se as correntes entrando dos dois lados tem fluxo, provocam fluxo no mesmo sentido. Não sei se vocês lembram disso lá dos transformadores, né? Nesse caso, a gente tem a polaridade subtrativa, tá? Tá vendo a corrente entrando, aqui a corrente saindo, tem o H1 para o X1. Pode ocorrer de ser invertido, né? Depende de como foi feito lá, foi feita a espiralzinha, né? Ou a bobina. Então, você poderia ter uma tensão invertida, né? Então, você tem as duas correntes entrando pelo terminal X1, pela polaridade. Isso aqui é chamado de polaridade aditiva. Tá? Hoje, de acordo com a norma, a polaridade deve ser subtrativa. Tá? A norma põe lá no item que as polaridades dos TCs devem ser subtrativos. Então, eu entendo, né, não sei se isso é sempre verdade no mercado, que você tem que sempre produzir TCs subtrativos, né? Talvez por encomenda você consiga, não sei como é que ficaria em relação à norma, né? Ela pede que seja subtrativo. Já vi também alguns casos de TC com polaridade aditiva, mas casos antigos, né? Mas não é comum de se encontrar, então, esse tipo de polaridade, né? O normal é encontrar a polaridade subtrativa, tá? Tem como definir as polaridades, existem alguns ensaios simples, não sei se alguém já fez isso, um transformador também, né? Onde você conecta um lado do transformador por em curto, por exemplo, H1 com X1, né? Como fazer isso? Coloca uma tensão, né, pequena, no caso do TC, uma tensão tem que ser pequenininha aqui, né? E se o voltímetro que tiver entre o H2 e X2 der uma tensão menor que da fonte, né? Porque você vê, esse daqui está subtraindo do outro, né? Esse está subtraindo que a gente colocou um ponto comum aqui, a gente fez uma conexão elétrica aqui, né? A gente tirou a isolação aqui dele para o teste, né? A isolação que tem dos dois lados, que a gente espera no sistema, né? Se a tensão do multímetro for menor, né? Então significa que a polaridade é subtrativa. Se acontece ao contrário, né, essa tensão cresce, ou seja, se somou esses dois elementos,
significa então que a tensão, a polaridade é aditiva. Então é uma forma mais ou menos fácil de se fazer isso daqui, né? Na norma, já falei isso daí, né? A polaridade deve ser subtrativa, de acordo com a norma, tá? Eu falei algumas coisas aqui na frente, depois eu falo isso daí. Na norma existe até mais uma forma, né, mais um método. Existem, de acordo com a BNT, lá, métodos para você determinar a polaridade, né, usar um TC de polaridade conhecida, método de corrente contínua, que são aquelas, eu não sei se vocês já ouviram falar, de que usava bastante, como é que é, a deflexão do ponteiro lá, você energizava com corrente contínua, o ponteiro vai para um lado, vai para o outro, né? Você determina qual a polaridade. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada na norma. Na verdade, a norma é bem confusa nessa parte aqui, tá? E tem alguns ensaios que não são ainda muito fáceis de fazer no dia a dia, né? Por exemplo, tem um TC de polaridade conhecido exatamente com a mesma relação do seu TC, né? Dificilmente você vai ter isso, né? Você está lá no campo, então o TC está montado, você não tem como fazer isso daí, né? Então, existem equipamentos, né? Em geral, você consegue saber a relação, fazer medidor de saber polaridade, né? Eu dei uma olhadinha, para esse é um dos equipamentos que se usa aí para fazer essa transformação aqui. Então, eu até peguei um site aqui, acho que encontra vários fabricantes, coloquei esse aqui em Stronic, né? Aí ele mostra lá um equipamentozinho, né? Maletinha, né? Tá? Mais ou menos o que eles fazem, né? Tem a identificação de curto-circuito na bobina, ou entre fases, determinação de polaridade, continuidade, né? Então tem aí vários, acho que alguns equipamentos dá para fazer isso aí, tá? Talvez seja mais fácil do que a própria norma, né? A norma eles colocam lá, é um pouco confuso, você não consegue utilizar muito. Talvez esse médio de comparação seja bom aqui para um fabricante, onde tenha TCs exatamente iguais, vai produzindo, vai determinando, né? Mas não é muito o caso do dia a dia, tá? Por que é importante essa marca de polaridade aqui, né? Vou voltar aqui um pouquinho, né? E a corrente, ela tem um sentido, né? Esse sentido aqui, né, a gente vai falar mais para frente, quando a gente começar a entrar, então, nos relés direcionais, que o pessoal já estava falando ali no exercício. Se essa corrente for invertida, de um TC aditivo um TC subtrativo, então o que a gente pode ter é a atuação indevida de alguns relés, né? Por exemplo, relé diferencial, relé direcional. Direcional pode ser direcional de corrente, pode ser direcional de potência, né? Tá? Ou mesmo a própria medição, né? A medição pode ficar errada, né? Quando você acha que você está entregando potência ativa, você estaria consumindo potência ativa, alguma coisa desse tipo, né? Então, toda a parte de medição também fica comprometida. Então, a gente tem que sempre saber o lado, a polaridade para poder ligar. Até para a gente poder manter aquele padrão que eu falei na semana passada, né? O equipamento, o TC olhando para o equipamento protegido, né? A gente tenta fazer isso daí se for possível, né? Nem sempre em todos os casos na instalação real é possível. Se é possível, a gente tenta ligar dessa forma, tá? Olhando para o equipamento. Tá? Como é que é feita a identificação? Buchas diferentes é uma das opções que a norma dá, né? Colocar buchas diferentes, ou se não, por marcas permanentes, né? A norma diz que tem que ser em alto relevo, né? Ou baixo relevo, tem que ser uma forma que você não suma facilmente com essa marcação, tá? Essa é a ideia aí, para não perder isso que nem o Martins comentou lá no motor antigo, né? Hoje no TC, teoricamente você tem que ter uma marcação em relevo e tudo mais, que você pode ir lá pintar e não vai sumir, né? Você vai conseguir saber ainda onde estão as polaridades dos TCs, né? Como é que é identificado os enrolamentos? P é enrolamento primário e S é enrolamento secundário. Bom, simples, né? Tudo que o P é o primário e secundário. Então, os nomes bem aí intuitivos aí, né? Aqui é, por exemplo, um exemplo, né? Um exemplo, então, S, aqui está dizendo que é uma bobina secundária. O 2 aqui, né, o textinho que está aqui em cima, o 2 seria o número do enrolamento, então o que vem antes da letra P ou S seria o enrolamento. Se tem um 2 aqui, significa que já tem um segundo enrolamento secundário.
né? Se fosse 1S, seria o primeiro enrolamento secundário. E o segundo número, que vem depois da letra, seria os TAPs, né? Os elementos que tem depois. Vai aparecer alguns exemplos ali para frente, né? Então, eu poderia ter um fio que seria o S1, S2, né? Para ter várias relações ali que eu poderia, por exemplo, pegar num TC, né? Então, você pode encontrar números antes e números depois da letra P ou da letra S, tá? Um pouquinho sobre os tipos de TCs. Existem TCs que o pessoal chama TC de alta reatância, né? Alta impedância, às vezes o pessoal chama, né? Que ele tem tem a ideia de ter várias espiras no primário, né? Então, nesse caso, seria enrolado ao redor de um núcleo, tá? Pode ser encontrado esse tipo. Quando a gente está falando de tensões maiores, principalmente, isso não é muito prático, porque a gente está falando de altas correntes, como é que você vai enrolar várias vezes, né? Ao redor de um núcleo. Então, em geral, aqui você tem uma ou nenhuma, né? Espiras, que são outros tipos de TCs, né? A gente vai falar aqui. Então, por exemplo, pode ter um TC desse tipo, onde você tem uma TC de baixa reatância, onde você tem uma barra passando, né, em volta de um núcleo, e você vai ter, sei lá, N lá, espiras, né, no secundário, né, então, se você fazer a conexão do secundário, então, isso aqui seria um TC de baixa reatância. Nesse caso, no secundário, a gente tem uma bitola fina do fio, né, e então é fácil de você enrolar várias vezes. No primário já não é fácil, né, então, muitas vezes você tem simplesmente uma barra nisso daí. Então, um tipo de definição é a alta e baixa reatância. Você pode ter os TCs, que é tipo enrolado, tá? Então, você vai ter um enrolamento primário para um enrolamento secundário, né? É uma opção, né? Você tem o TC aqui, então, tipo enrolado, você poderia ter de várias formas diferentes, por exemplo, está mostrando aqui no pátio, né? Então, você poderia ter construído ele mais na parte inferior, na parte do meio, ou mais na parte superior, né? Então, estaria aqui em cima, né? Tá? Bem próximo de onde você tem a tensão primária. O bom disso daqui é a isolação, né? A alta tensão está longe lá dos circuitos secundários, né? Então, você tem toda uma altura aqui de isolação, então, será uma menor fazer uma melhor isolação, né, para esse caso. Então, existem vários tipos de construções físicas aí para esse TC tipo enrolado, né. Tem o TC tipo barra, que já encontra mais aí, acho em cubículos, né. Então, você tem toda uma caixa feita, mas dentro dessa caixa você tem uma barra passando dentro de um núcleo, né. Você tem essa ligação externa do P1 e do P2, né, e você vai ter um secundário enrolado também S1 e S2. Nesse caso, então, é chamado de TC tipo barra. A barra é montada permanentemente, né. TC tipo janela, nesse caso, né, ele não tem um primário de verdade, né, o TC seria só essa parte vermelha, isso aqui já é o cabo, né, você vai passar o cabo por dentro do TC para ter a montagem. Então, basicamente, o TC, vamos dizer assim, ele tem núcleo e parte secundária, ele não tem nenhum primário, propriamente dito, né? O primário é o condutor que você coloca lá dentro. Então, nesse caso, chama de TC tipo janela, quando acontece isso. Né? Tem o TC tipo bucha, né? Que o nome já diz aqui, ele vai aqui na bucha de equipamentos, né? No caso aqui do exemplo, um transformador, poderia ser bucha de outros equipamentos, né? Tá? Então, ele vai montado ali dentro e já vem junto, então, dos equipamentos, né? A parte integrante do equipamento que você vai proteger. Tá? Tem TC de núcleo dividido, né? Que o TC é possível você abrir e fechar ele, né? Tá? Nesse caso aqui, é um TC tipo janela. A ideia é como se fosse um amperímetro, né? Você consegue abrir e fechar esse TC, então é um TC de núcleo dividido. Então, você consegue com o TC enlaçar ele após montado, né? Vamos dizer assim, a instalação. Num caso como se ele não tem essa janela, você teria que passar ele antes, né? Tá? Você tem que passar o TC
pela janela, né? Tem até relé, já vi relé, né, que é assim, né? O TC tem a janelinha, você tem que vir, na hora de instalar o relé, você tem que passar ele por dentro também, né, o cabo, né? Não tem como abrir. O TC, ele pode ter vários núcleos, né? Então teria um primário, né? E você tem vários lá núcleos secundários separados, né? São núcleos separados, então cada um com o seu secundário, né? Para aplicações diferentes, né? Você pode até ter isso para aplicação de medição e proteção, né? Ou você ter vários TCs, vários secundários para proteção. Então, naquela ideia lá que a gente estava fazendo das zonas, né? Você poderia ter um TC primário, e você está pegando, por exemplo, um TC como esse, para pegar uma zona que está, sei lá, para barra, né? E um outro secundário de um TC para um que está fazendo aquela zona aqui ao redor para a linha, né? Então, lembra que eu falei que você podia estar o TC no mesmo ponto, né? E você está pegando simplesmente secundários diferentes, por exemplo, num TC de vários núcleos. Tá? Então, aí você fala assim, posso ter falta no meio das duas zonas ali? Nesse caso, é quase impossível de ter, porque você está falando de ter falta dentro do TC, né? Não que não possa ocorrer, né? Mas, em geral, não... Aí seria bem, bem incomum, né? Tá? Só tinha um problema de rompimento. Nesses casos, pessoal, é bem importante, eu vou falar um pouco mais para frente lá sobre curto-circuitar. TC, toda vez que você não está usando o TC, né? Então, qualquer TC, vamos pegar um TC, aqui um exemplo, aqui, uma figurinha, esse daqui, né? Se você não estiver utilizando um TC como esse daqui, é obrigatório que seja feito um curto-circuito aqui, tá? Eu vou falar mais para frente um pouquinho melhor por que disso daí, mas você tem que sempre manter ele curto-circuitado, não pode deixar ele em aberto, tá? Se você tem um TC desse tipo, então, com vários núcleos, e você está usando só um núcleo, os outros secundários, eles devem ser curto-circuitados, tá? Tem que curto-circuitar aqui. Se não curto-circuitar, a chance de explosão é bem grande, um TC desse, tá? TCs com vários enrolamentos primários, né? Pode acontecer de ter TC com mais de um enrolamento primário e um secundário, tá? TCs com vários enrolamentos secundários, né? Então eu tenho S1, S2, S3, S4, então eu tenho um primário e vários secundários, tá? Posso ter TCs com um primário, né? No caso eu tenho um secundário, só que esse secundário é multi-relação, vamos dizer assim, né? São TAPs da mesma bobina, né? Esse caso que são duas bobinas separadas, né? Enroladas no mesmo núcleo. Veja que é diferente desse caso aqui, a gente está falando de núcleos separados, né? Esse daqui a gente está falando do mesmo núcleo e com mais de um enrolamento no núcleo, né? E aqui é um caso que a gente tem um enrolamento com vários tapzinhos, né, com várias saídas, né? Isso aqui o pessoal costuma chamar de tap, né? Para você ter várias relações possíveis aqui. Então, você entrou com uma corrente no primário, você pode ter várias relações. Eu posso pegar do S1 para S2, S1 para S3, S2 para S4, né? Então, dá possível várias relações. Vou mostrar alguns exemplos ali, né? Ou até ter vários primários e vários secundários, né? Então, na teoria, é possível ter várias combinações aí, tá? Em geral, como é que a gente usa simbologia, né? Vocês podem encontrar várias simbologias, a gente costuma usar bastante essa simbologia aqui, né, que é da DNT, né? Eu não sei se a simbologia está correta, eu tentei achar até para ver se ela está moderna ainda, essa simbologia. Não encontrei na própria norma ali na 6855, ela não mostra qual a simbologia do TC, né? Mas quando ele desenha esse caso aqui, né? Tá? Não vi esse caso desenhado. Né? Então, eu acho que eles devem estar utilizando realmente esse padrão, né? Agora, estranho a própria norma ali não ter a simbologia, né? Bom, representação. Existem várias representações, né? Em geral, 2 pontos é para dizer a relação, né? Então, você está falando do TC lá, ele é um 600 para 5, então a relação é 200 para 1. Né? Então, como você colocaria isso? 240, 2.1. Isso é para sinalizar, então, qual que é a relação do TC. Quando tem o hífen, é para dividir, então, aqui as correntes
dos enrolamentos, né? Então, por exemplo, eu teria um 300 no primário com 5 amperes no secundário, que seria a ideia aqui, né? Então, aparece ó, P1, P2, S1, S2, primário e secundário, né? Lembra do P e do S, né? No caso, eu tenho um primário e um secundário nesse exemplo aqui, né? Essa figurinha seria desse primeiro exemplo, eu tenho, então, 300 para 5, tá? Uma única relação, você vai usar o hífen para separar as relações. Quando aparece X? Quando aparece X, é porque você tem mais de um primário, né? E esses primários podem ser combinados em série ou paralelo para você mudar a relação, né? Então, você tem uma quantidade lá de espiras já pré-determinada no secundário, né? E nesse primário você vai colocar ele em série ou paralelo. Eu já vi alguns casos desses TCs aí, principalmente porque quando eu vou falar um pouco mais para frente, mas quando você vai mudando relação, você costuma mudar a tensão de saturação quando você tem vários núcleos secundários. Esses TCs, você tem a vantagem de poder ter, quando você põe em paralelo ou sério, você está trabalhando com o mesmo nível de tensão de saturação, né? Então, às vezes, encontra esse tipo de TC, né? Então, com mais de um primário. Né? Eu imagino que aconteça um pouquinho mais caro, né? Mas encontra. Talvez esse daqui seja o que mais se encontre, né? O barra, 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 né? Então, você tem uma barra, então são as múltiplas relações do TC, 150, 200, 250, 400, né? Então, depende do que você está pegando no secundário aqui, você está pegando uma relação diferente de transformação, tá? Do TC, tá? Você pode ter também duas barras, né? Não sei se é comum, eu não me lembro assim de cabeça de ter visto no mercado esse daqui, tem previsto na norma, né? Que seria quando você tem uma derivação no primário, né? P1, P2, P3, aí não sei se alguém já viu esse caso aqui, até 200 barra 300, né? Então é como se você estiver pegando de relações diferentes aqui no primário em vez do secundário, tá? Você pode ter combinação, né? Então ter barra com X para colocar o TC no primário em série ou paralelo, né? E no secundário você trabalhar com relação diferente, né? Entre S1, S2, S1, S3, esse tipo de coisa. Né? Veja que sempre aparece para 5, ó, voltar um pouquinho, para 1, desculpa, para 5, que é sempre as relações padrões, tá? Então os TCs vão ser sempre para 5 e para 1, a não ser que eu falei, é um TC antigo que se tem aí. Tá? Então, como é que aparece, por exemplo, quando a gente vê tipo, em relações? Então, quando o TC ele é um TC de 5 amperes, por exemplo, primários, né? Ele vai ter uma relação 1 para 1, né? Se o secundário for 5. Se o TC for de 1, a relação vai ser 5 para 1, né? Tá? Então, eu lembro 2 pontos para exemplificar a relação. Então, por isso que aparece aqui, ó, 100. Vamos pegar o 100. O 100, se o TC tiver um secundário de 5, a relação é 20 para 1. Se ele tiver um secundário de 1 ampere, a relação é 100, 2 pontos para 1. Tá? Então, 2 pontos representa sempre a relação do TC, e aqui são várias relações possíveis que a norma coloca aí, né? Tá? Relação simples, aqui já não tem muita diferença. Relação dupla é como tivesse o primário, né? Se tem dois primários ali, pode colocar em série paralela, então pode aparecer 5/10, né? Então seria 1, né? 5x10. Então vai ser 1x2, 2.1. Então você pode aparecer também na relação dessa forma, né? O x aqui tem o mesmo significado anterior, e a norma cita até em relações triplas nessa parte aqui, né? Então, você poderia ter vários tipos de relação. Não sei se é comum, né, esse tipo de relação tripla no primário. Eu, pessoalmente, nunca vi, né? Já vi dupla. Então, tem vários tipos de combinações, né? Onde você vai juntando todos esses tipos de TCs para ter as relações, né? Tá? Sempre o primário, então, é P, no secundário é S, né? O segundo número é o número do enrolamento, né? Então, aqui, ó, 1S1, 1S2, seria uma saída. 2S1, 2S2 seria quando tem a segunda saída. O primeiro número é o número do núcleo, né?
o segundo seria POS, e o terceiro aqui, o número após a letra, seria, então, um TAPS ali, né? Só tem S1, S2, se você só tem uma relação naquele elemento, né? Tá? Bom, vamos falar um pouquinho da ligação. Acho que a ligação não deve ter nenhum mistério, né? Na ligação dos TCs, porque, basicamente, no TC, a gente tem ligação Y e delta, né? Então, são as ligações que a gente já conhece aí de qualquer outro tipo de ligação, né? De carga, de gerador, a gente aprende desde circuitos. No caso do TC, né? A gente tem o primário, lembra, ele está em série lá com o sistema, né? Então, na verdade, a gente só tem a ligação do secundário. Esse secundário, então, nesse caso aqui, é um exemplo de Y, né? Um relé Y, né? Desculpa, esse cabo comum, né? Fiz um fechamento, né? E desculpa, esse lado aqui é o fechamento, fez esse lado fechamento, tá? E esse lado seria as fases, né? Tá? Ficou até, acho que a ligação aqui ao contrário do que eu falei para vocês, né? Em geral, se o equipamento protegido aqui para frente, você fecharia esse lado e pegaria a fase desse lado aqui, né? Aqui fez a ligação ao contrário, só para exemplificar o Y, né? Então, aqui eu tenho as fases, né? A ideia é que ele está medindo as correntes de fase, e aqui a ideia é de medir a corrente de neutro, né? Ou a corrente o pessoal chama de corrente residual, né? Muitas vezes, corrente de terra, de neutro, corrente residual, tá? Era comum, então, na época do relé eletromecânico, aqui tem um relé, aqui tem outro relé, aqui tem outro relé, e aqui tem outro relé, né? Tinha 4 caixinhas lá do eletromecânico. Mas, em termos de ligação, seria isso daqui, Y, ou em delta, né? Essa aqui seria a ligação em delta. Então, eu pego aqui onde eu tenho o ponto de um, ligo no não ponto do outro, o ponto desse no não ponto do outro, e o ponto desse no não ponto do outro, tá? Então, isso seria uma ligação em delta. Então, as correntes que eu tenho aqui é a diferença de duas fases, né? Tá? Não tem um quarto fio, então aqui são 3 fios, né? Enquanto aqui são 4 fios, né? Normal, Y delta. No caso do delta, o que pode acontecer é que eu posso ter o delta nesse sentido, né? Então, eu peguei esse daqui, fui no não ponto desse, podia ter feito ao contrário, né? O não ponto desse, nesse, né? Aí, o ponto desse, o não ponto desse, o ponto desse, o não ponto desse, e o ponto desse no outro, né? Você pode fechar nos dois sentidos, né? O que vai acontecer aqui, você vai ter uma subtração diferente. Vai ter A menos C, ou você vai ter A menos B, né? Tá? Normal. Então, são os tipos de ligação. Às vezes, esse tipo de ligação importa, né? Num diferencial de transformador. Lá na frente eu falo melhor sobre esse tipo de ligação, tá? Mas já não é mais muito comum se ligar os TCs em delta, né? Era bem comum antigamente. Hoje em dia os equipamentos tratam isso com mais facilidade. Então, mais comum é ter até os equipamentos em estrela, né? TCs ligados em estrela. Né? Bom, em termos de abertura do secundário, falar mais um pouquinho sobre isso daqui. Se o TC está energizado, né, considerando que está tudo energizado, o secundário eu comentei para vocês que tem que ser curto-circuitado, tá? Já vou explicar o que é isso daí. Então, é desse diagrama, eu coloquei novamente o diagrama aqui para a gente olhar ele. O que acontece, né? Se o sistema está em funcionamento, eu tenho uma corrente IS. Né? Essa corrente IS, ela é praticamente essa corrente IP refletida, né? Refletida do primário, essa IP sobre o RTC. Né? Se eu removo essa impedância aqui, para onde que vai essa corrente? Né? Só sobra... Opa! Vai para o núcleo? Vai para o núcleo, né? Vai para o núcleo, vai para esse ramo de magnetização, né? Tá? Então, o que acontece? Toda essa corrente, lembra que isso aqui é uma fonte de corrente, né? Está imposta essa corrente IP sobre RTC. Você vai forçar essa corrente ir para esse ramo, né? Essa aqui é a nossa ideia elétrica do que é um TC, né? Vai forçar essa corrente subir muito, né? A saturar demais o transformador e aparecer uma tensão muito elevada, né? Nesse ponto. E essa corrente não é mais senoidal, né? Essa corrente, ele satura muito, então ele gera picos
muito elevados, né? São derivadas, picos muito elevados, e a consequência disso é que você costuma explodir o TC, né? Mas se você acaba explodindo, né, por gerar uma tensão muito alta, romper o isolamento, né? Se você tiver sorte de não explodir, você pode danificar o TC, né? Quando você for utilizar o TC já não ser mais útil, né? Tá? Então, aquele slide anterior basicamente explica isso, né? Você pode ter aquecimento, danificar a isolação, né? Você vai ter aparecimento lá de E2, né? E você vai comprometer o seu TC, se você tiver sorte, né? De ele não explodir, né? E danificar outras coisas aí, né? Às vezes o problema é quando o TC explode, que ele danifica outras coisas, né? Para uma substituição, voa cerâmica, voa tudo no TC, e acaba danificando até outros equipamentos, né? Então, o TC nunca pode ficar em aberto, né? Se você não está utilizando ele, você vai curto-circuitar ele no secundário, tá? Você vai provocar um curto-circuito aqui, né? Para qualquer corrente que vai passando aqui, vai circular, vai ficar circulando por aqui, basicamente, né? O IE vai ficar pequenininho e você vai ficar circulando essa corrente sem problema. O que a gente faz no dia a dia, né? A gente usa essas chaves de aferição, né? Tá? Que, não sei se todo mundo já viu, é bem comum esse tipo de chave, né? Que tem os parafusinhos, quando você abre ela tem essa carinha aqui dentro, ou você pode ter capinhas aqui transparentes, né? Onde você tem tudo umas faquinhas aqui, né? Que você pode baixar essa faquinha que nem está nessa imagem, que você pode abrir, né? Só que quando você abre aqui, você está abrindo esses dois contatos. Essa chave é justamente para fazer o curto-circuito entre as chaves. Aqui tem uma outra presilhinha aqui atrás, que você deve estar vendo, que ela tem a função de fazer o curto-circuito. Então, aqui tem um desenho melhor, né, de como o pessoal desenha isso. Aqui é um TP, né, um TP. Então, vem o TP lá do sistema primário, reduz isso aqui, eu tenho um secundário de um TP, esse fio vem, chega na chave, tem a chavezinha aqui para você curto-circuitar ou não. Quando você curto-circuita ou não, essa tensão vai para os equipamentos que estão aqui na frente. Então, vai para um relé de proteção, vai para o medidor, né? Vai para o equipamento que tiver aqui na frente. Quando você abre, simplesmente você abre esse elemento que fica em aberto. No caso do TC, não. A chavezinha você tem que colocar, né, tem que montar ali na chave de aferição, e quando você abre, o que ele faz? Ele faz um curto-circuito aqui. Né? Então, o secundário viria aqui, né, curto-circuito aqui, passa nesse ponto D aqui, né, nessa chave D, né, entre o ponto 10 e 8 fica curto-circuitado, e você retorna, então, aqui para o TC, né? Para as 3 fases você vai fazer isso. Então, o lado voltado para o TC, você tem que curto-circuitar. Tem que tomar cuidado, né, para montar ao contrário, né? Isso acontece, às vezes o cara monta ao contrário, quando ele abre, o curto-circuita, o lado está indo para o relé, não pode, tem que curto-circuitar o lado que está indo para o TC, né? Para curto-circuitar o TC. Aqui aparece aquilo que o Guilherme ajudou a gente ali, que você pega o ponto comum, né? E aterra, né? Você sempre tem um aterramento aqui, dessa parte aqui, né? E esse lado aqui é o lado que vai para o equipamento, eu já vou mostrar então a fiação, onde você tem sempre 2 fios, né? Vai para um lado e volta para o outro, né? Então aqui seria a ideia da corrente vem, ela vai para o equipamento e tem um retorno, né? Vai para o equipamento e tem o retorno das fases, né? Tá? Aí a ideia aqui, aqui não tem, acho que eu peguei na internet aqui, eu não encontrei uma chave bonitinha, estava procurando. Então, aqui tem a ideia da chave de aferição, né? A ideia é você retirar aqui, você pode abrir, aí tem um lado que você curto-circuita ou não, e aí tem uma outra parte aqui, né? Que você consegue acoplar nessa chave. Esse daqui não é o acoplamento, acho, dessa chave, e aqui tem os bananas, né? E aí você consegue colocar o banana aqui para colocar uma caixa de teste e injetar corrente no equipamento, né? Essa é a ideia de você, então, abre a chave, você isola o TC, né? Ou abre o TP, deixa ele em aberto, e nessa chave de aferição você entra com as suas correntes e tensões, e você ali consegue jogar já corrente de tensão no equipamento que tiver. Então, toda a fiação dali para frente, inclusive dentro do painel até o equipamento, você consegue já testar, né? Utilizar ali testando, né? Eu queria achar uma chave bem bonitinha que não achei,
tá? Aqui tem uma ideia, tá vendo? Ó? Colocou a chave, você vai colocar os bananos para poder fazer um teste, né? Aqui vai ter alguns que são tensão, aqui acho que é azul, aqui é tensão, aqui são correntes. Tá? Então, essa seria a ideia da chave de aferição. Então, nesses pontos aqui, 1, 3, 5, né? 1, 3, 5, 9, né? 19, nesses pontos aqui, a gente entra, pode entrar até aí fazer testes dos equipamentos que estão desse lado direito aqui dessa ideia aqui da chave de aferição, tá? Então, o TC sempre tem que ter isso. Aqui são só uma ideia, né? Uma ideia de ligação já. Aqui no meio, entre o TC e os equipamentos, que estaria a chave de aferição. A ideia é ter uma chave de aferição aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho o secundário, ó, o S1. Esse S1, ele vem, esse aqui é um borne do painel, né? Vem um borne do painel lá, talvez até do campo aqui, não sei. Aí vem, né? Aqui deve ser campo, aqui deve ser painel. Aí você pode aqui tá, a ideia é ligar 2 relés, né? Essa figurinha mostra 2 relés, que eu passo no primeiro relé. Aqui tem a bobina, né? A ideia da fase A do relé. Depois a outra fase A do relé, né? Tem a fase B, a fase C. O comum aqui, eu curto-circuito, né? E retorno para o elemento. Eu posso só ter um equipamento, dessa forma, ou posso ter 2 equipamentos em série. Aí, se eu tenho equipamento em série pegando o mesmo secundário do TC, eles vão estar em série, né? A corrente tem que circular por aqui, né? Então, tem que circular. Se eu colocar uma chave de aferição, né, que você abre ela, vai curto-circuitar esses lados, né? Vai curto-circuitar aqui, né? Vai circuitar o 2 e o 4, 1 e o 4, né? E você vai poder injetar tensões aqui, correntes aqui no relé, tá? Aqui é outra ligação, a ideia aqui de um relé já de transformador, né? Então, tem um transformador ó, de 3 enrolamentos, né? Então, eu tenho o TC de um lado de tensão desse transformador, aqui é outro lado de tensão, terceira tensão, né? Um terceiro enrolamento desse transformador. Todos eles você vai vir passar pelas bobinas fase A, B e C, né? Tem aqui também, ó, A, B e C, sai o terceiro TC, A, B e C. Então, para esse TC aqui, recebeu 3 jogos trifásicos, né, de correntes. Depois aqui está tudo curto-circuitado e você está retornando, então, para os seus devidos equipamentos, né? E aqui, esse ponto aqui, em algum ponto, esse ponto comum tem que estar, deve estar aterrado, tá? Aqui é uma figura parcial, não aparece. No caso aqui aparece até um TC de neutro, né? Então eu tenho uma TC de neutro que costuma subir em caso de falta, então essa corrente também vem numa outra bobina. Aí vai depender do seu equipamento, quantas bobinas tem, né? A ideia é sempre ligar, então, dessa forma. Esse tipo de ligação é sempre bom, né? Isso que eu mostrei aqui, a ideia de olhar para o equipamento, nem sempre é verdade, tá? Tem que, às vezes, olhar isso no fabricante. Às vezes o fabricante tem função específica que você tem que olhar lá e falar assim, ele vai falar um monte desse jeito, o TC tem que entrar desse jeito na bobina do relé. Então tem que olhar o manual, às vezes, para ligar, né? Senão você liga dessa forma, o relé esperava para tal função, ele é o contrário, alguma coisa assim. Tá? Às vezes tem como inverter as coisas dentro do software hoje em dia, mas às vezes não tem como inverter, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Aqui uma coisa que eu não comentei, tá? Mas olha só, esse TC da fase A está passando na bobina da fase A do relé, né? O B passa no B e o C passa no C. Isso deve acompanhar sempre, né? Ó, A no A, B no B e C no C, tá? Não pode ter inversão, né? Se você inverter, por exemplo, o B e o C desse lado aqui, o que acontece? Aqui o relé vai enxergar uma rotação ABC e aqui vai enxergar uma rotação ACB, que eu já vi também, né, acontecer isso em entrada de indústria, tá? Chegar um transformador lá de sei lá, um 138, alguma coisa assim, aí depois o cabo sai subterrâneo, quando o cabo saiu subterrâneo e entrou no cubículo de entrada, o pessoal tinha invertido 2 fases. Aí o relé, de um lado tinha uma rotação, do outro lado tinha rotação, não parava ligado. Quando ligava qualquer carga, o relé de transformador desligava tudo, tá? Então tem que tomar cuidado, isso às vezes acontece, o pessoal não verificar, né? E tem que ter essa ligação certinho, né? O que é A, o que é B, o que é B, o que é C, o que é C, né? Ou é RST, tem gente que usa RST, tem que sempre seguir esse padrão aí,
Em geral, nenhum equipamento consegue entender duas rotações, né? Ele fica maluco, né? Ou o sistema tem uma rotação, ou o sistema tem outra rotação, né? Naquilo ali, né? Então, já havia acontecido esse tipo de coisa. Curva de magnetização, então essa aqui é o que a gente chama de curva de saturação, né? Então, é a curva que diz o ponto onde vai saturar, né? A máxima tensão, então, que o TC aguenta no seu secundário, tá? Vou mostrar algumas curvas mais ali para frente também, tá? Em geral, tem um ponto de deflexão aqui, que a gente chama de tensão de joelho, né? Que é onde seria a tensão que daqui para frente está considerando que o TC está saturado, tá? O nível máximo que você utilizaria ele, vamos dizer assim, né? Aí são só alguns exemplos, né? Tá? Existe uma diferença grande entre as curvas de saturação dos TCs de medição para os TCs de proteção, né? Os TCs de proteção, em geral, são especificados para 20 vezes a corrente nominal, né? Tá? Então, ele vai chegar até uma corrente bem elevada, né? Enquanto os TCs de medição estão abaixo disso, né? Bem abaixo disso, que você não interessa fazer uma medição quando tem um curto-circuito, né? Então, quando tem um curto-circuito, a medição já não interessa mais, mesmo que ele esteja medindo errado ali, é coisa muito rápida, né? O medidor está pensando a longo prazo, integralizando a medição em coisa de 15 minutos, né? Então, não tem problema. Agora, por caso de proteção, essa saturação pode ser um problema, porque justamente pode ser um momento que você deseja atuar, né? E aí, se o seu TC satura, ele vai reproduzir, vou mostrar umas formas de mais para frente, ele vai reproduzir uma corrente menor, essa corrente estando menor, você pode não conseguir atuar, né? Tá? Que acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois de algoritmos de proteção, né? Como é que o relé extrai o fazor, aí vai ficando cada vez mais claro esse tipo de coisa, né? Então, a gente espera receber uma senoide. Se não é uma senoide, o valor eficaz da forma de onda caiu, né? Então, é só lembrar do que a gente aprendia lá, que o valor eficaz é a área sobre a curva. Se a área sobre a curva diminuiu, o valor eficaz diminuiu. E se um equipamento que depende do valor eficaz, ele já está medindo uma tensão abaixo disso, né? Então, a tensão de proteção, em geral, tá? Em geral, é 20 vezes a corrente nominal que a gente encontra por aí. A medição está muito abaixo disso. Aqui seria uma ideia de esterese, né? Do transformador. Então, o transformador de proteção, ele tem uma curva muito mais, uma esterese muito maior, né? Ele tende a ir saturando, e o TC de medição, não. Rapidamente chegou a um certo nível, ele vai saturar, né? Ele parece uma coisa meio binária. Ele foi feito para trabalhar numa região bem menor, né? Tá? Existem até transformadores mesmo de potência que foram feitos para trabalhar desse jeito. Aí são aplicações específicas de transformador de potência, né? Tá? Para ímãs, né? Tá? Uma esterese maior. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um TC, né? Esse aqui é um TC, ó, de 100, né? Ele seria 100 barra, né? 200 barra para 5, né? Então, ele é multi-relação, tem vários secundários. Né? Então, como é que o fabricante costuma apresentar a curva? Alguma curva desse tipo. Né? Ou ensaiar, né? Se você ensaiar em várias relações, você vai encontrar uma curva desse tipo, aonde tem essa dobrinha aqui, é o joelho, né? É o joelho da saturação, onde você chega no ponto máximo de tensão onde ele aguenta, então aqui é em volts, né? Aqui seria a tensão de saturação, né? Seria a tensão VS lá que você tem, né? No secundário. O que acontece é que conforme o normal, né? Pode ter especificações diferentes, eu vou mostrar ali a norma como é que ela faz, mas, em geral, o que a gente encontra é o fabricante garante a última relação. Né? A não ser que foi dito alguma coisa, como mostrar, ele garante a última relação. Quando você vai reduzindo, então significa que você está reduzindo a sua capacidade de saturação. Então, conforme você pega uma relação menor, mais fácil é de saturar o seu TC. Né? Ou seja, uma tensão menor, na verdade, você estaria saturando o seu TC. Então, você tem que pegar uma curva adequada entre essa daqui. Né? Então, quando vai pegar lá, o nosso amigo comentou, você vai pegar um 600 para 5, né? Se for um TC desse tipo, 600 para 5, você tem que analisar se era suficiente, se você não tem que pegar uma relação maior, se você tiver. Se você já tiver na sua relação máxima, né? Aí é um problema, né?
tá? Então, pode acontecer, isso aqui acho que é o que mais comum se tem hoje em dia, esse tipo de TC, né, com multi-relações secundárias, então você tem que analisar exatamente a curva que você vai ter, que você vai utilizar aí. Tá? No termos de ensaio, é você variar o V, né, variar o V e ir medindo essa excitação, por quê? Você vai deixar o primário em aberto. Então, basicamente, o que você está medindo é só o ramo de excitação, para você poder conseguir extrair essa curva. Tá? Então, em geral, essa curva, quando é feita ensaiada, você vai ter ela V por I. Né? Tá? E esse V, você está medindo ela na saída, aqui, no S2. Aí, depois, você pode determinar quanto, por exemplo, é a resistência, quanto que você tem aqui internamente, se você quiser modelar o seu TC, para modelar, por exemplo, aquela parte interna do TC, né? Tá? Que lá apareceu como indutância, mas é um R mais um L, né? É um R mais um L, é uma impedância, na verdade, que você põe aqui. Tá? Eu vou chegar lá em alguns casos, tá? No caso dos TCs, né? Corrente secundária, a norma define alguns fatores de potência, tá? De trabalho, né? E o TC é dado em potência VA, né? Ele consegue entregar. Baseado nessa potência VA, né? Ele diz aqui qual que é a resistência, reatância indutiva, né? E qual então seria a minha impedância aqui acoplada no TC, né? A impedância para esse tipo de TC aqui seria 0,1. Um TC de 5 VA teria uma impedância de 0,2. Tá? É mais comum a gente encontrar, acho que por aí, o fator de... o pessoal usava bastante fator de impotência meio indutivo, né? Não sei se está sempre usando assim, porque já vinha da época do eletromecânico, que era o TC que se usava baseado no eletromecânico, onde tinha uma parte muito indutiva carregando. Então, um TC de 25 VA, até hoje, é muito associado a uma impedância que pode conter um burden, ele pode conter um burden secundário de 1 ampere. Tá? Por quê? Lembra lá que era a potência lá no S é o V vezes o I, né? O V você pode trocar por Z vezes I ao quadrado, considerando que o I nosso aqui é os 5 amperes, né? Então, 5 amperes ao quadrado é 25, 25 dividido por 25, você chega no burden nominal do TC. Então, esse TC, um TC de 25 VA, ele teria um burden nominal de 1 ampere. Tá? Um TC de 50 VA vai ter um burn de 2 amperes, 100 VA 4 amperes, né? E 200 VA seria 1 ohm, 2 ohm, 4 ohms e 8 ohms, né, por exemplo, né? Tá? Então, são mais ou menos os valores que a gente encontra de burden nominal, né? Tá? A gente vai ver que pela norma, a nossa norma que classifica ela sempre em VA, mas do VA você consegue saber qual que é a sua impedância nominal, né? Só simplesmente pegando a corrente ao quadrado, né? E dividindo para o elemento, né? Da curva normal, S igual a V vezes, S igual a Z vezes I ao quadrado. Tá? O que acontece hoje em dia é que a maior parte da carga virou mais resistiva do que indutiva, né? Então, tem outras classificações de corrente, né? Para potência aparente, potência de 1 ampere, né? Então, aqui, se é um TC de 1 ampere, um VA vai me dar 1 ohms, né? 1 ohm, né? 1 ohm, não 1 ohm. E tem outras classificações aí, eu tirei um pouquinho das coisas da norma, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, TCs aqui mais ou menos o que eu estava falando antes, o TCs com vários núcleos, né? Cada um deve estar dentro lá de uma classe de exatidão, então se eu tenho vários núcleos, eu posso ter núcleos diferentes, por exemplo, eu posso ter um núcleo de medição, posso ter um núcleo de proteção, e aí eles vão ter uma classe de exatidão, então, diferente, né? Então, se é para medição, ele vai suportar uma saturação, ele vai ter lá, sei lá, uma exatidão 0,3, enquanto o de proteção não vai ter uma exatidão de 10%, que é o comum, tá? Em geral, quando o TC tem vários secundários, porque, como eu disse, você tem normalmente o primeiro a classificação, né? Acho que eu coloquei um pouco mais para frente ainda. A primeira é a mais válida, né? Tá? Tem vários tipos
de classe de exatidão, tem o P, PR, PX e PXR, né? Em geral, o que tem o R aqui é que você define as características de magnetização. O mais comum de se encontrar é o P, não sei se o pessoal pode me ajudar se está vendo alguma coisa diferente, mas é o P, que o P, basicamente, você diz qual que é a potência dele, qual que é se ele é proteção, né, qual que é no caso, desculpa, produção não, qual que é a capacidade de corrente, por exemplo, 20 vezes a corrente, e basicamente você especificou e você tem a curva. Tem outros TC que você tem que especificar mais coisa, então, para poder determinar ele, né, o PR, PX, né, tem fluxo remanescente ou não, né, então classificação de fluxo remanescente, tá? Acho que o mais comum de a gente encontrar é o TC aqui, o P, né. Então, tem as classificações, né, o P, a classe, né, a classe P, então é TC sem limite para fluxo remanescente, né, o PR é com limite de fluxo remanescente, se não me engano é 10%, que a norma diz, né, de fluxo remanescente, né, então a gente encontra bastante na proteção, é esse daqui, ó, o 10P, né, então quando a gente encontra o 10P, a gente está falando que, na verdade, ele é um TC classe P de proteção, né, não tem fluxo remanescente nada mais, e o erro dele é 10%. Então, aqui, ó, o P aparece aqui no meio, né? 5P, 10P, que vai ver qual que é a classe de exatidão. Aqui aparece o valor da carga secundária, né? Então, o pessoal passa daqui a 25VA, 5P15. Então, você sabe que o primeiro é a potência, né? Então, se um TC que ele é de 5 amperes secundários, significa que de 25VA, ele pode receber, o burden nominal dele seria 1 ohm. Né? 10P significa que ele tem uma classe de exatidão de 10%, e depois tem um fator de limite, qual que é a corrente que ele chega, em geral especificado 20 vezes. Né? Tá? E aí, então, é só a descrição das outras classes, tá? Não estou entrando muito a fundo isso daqui, para quem quiser, tem algumas coisas para dar uma fuçada na norma. O fator de sobrecorrente, né? Então, é definido aqui a relação máxima da corrente de curto-circuito que passa pelo primeiro TC e sua corrente primária nominal, né? Qual que é o valor? Esse fator, então, em geral, que é o máximo subnominal, que é de 20 vezes que o pessoal costuma aplicar na proteção. Então, por isso o pessoal fala que para burn nominal, o TC vai ser, você especifica o TC para 20 vezes, que tem que ficar dentro dessa classe. Mas vou falar um pouco da fórmula e como a gente pode variar isso daí, né? Então, aqui estão os valores padronizados, ó, 5, 10, 15, 20 e 30, né? São os valores aí padronizados pela norma. Quase tudo agora está padronizado, né? O pessoal segue mais ou menos isso daí. Tem o fator térmico. O fator térmico é a capacidade do TC, então, em corrente, nominalmente, assim, né? Vamos dizer assim, ele em trabalho normal, não é em curto-circuito, em trabalho normal, o quanto que ele aguenta trabalhar de corrente. Ou seja, se um TC é de 5 amperes secundários, né? Se ele tem fator térmico 1, significa que ele vai... ele consegue... você tem que trabalhar até 5 amperes. Então, se ele põe 600 para 5, então a corrente primária tem que estar abaixo de 600, né? E automaticamente a secundária está abaixo de 5. Como é a relação direta, né? Então, você não poderia ter, por exemplo, um equipamento está puxando 700 amperes e você colocar um TC de 600 para 5. Se eu colocar um TC de 600 para 5, você vai ter uma corrente secundária acima de 5, e se o fator térmico dele for 1, né, significa que ele vai queimar. Né? Se ele for 1.2, então é 1.2 disso, é um TC de 5 amperes, aguentaria 6 amperes, né? Tá? E assim vai, né? Tá? O mais comum que eu vi até hoje é o 1, tá? Realmente ser o 1. Em geral, o pessoal já calibra isso daí para trabalhar. Então, a corrente secundária de um TC, de 5 amperes, é trabalhar abaixo disso, trabalhar 2,5, 3, 4 amperes, trabalhar numa faixa ali abaixo disso daí, né? Se você tiver sobrecarga, subir um pouco, mas abaixo do nominal, vamos dizer assim,
e aí quando tiver o curto-circuito vai ser, então, ele chegar lá a 15 vezes, 10 vezes, né? Ele vai passar disso, mas é momentâneo, né? Ele fica por um tempo e sai. Esse fator térmico aqui é permanente, tá? Regime permanente. Lembra que o problema sempre de regime permanente, independente do equipamento, né? Pode ser um motor, pode ser um TC, pode ser um transformador. O problema dele é que quando você aquece termicamente ali, né, fica a corrente muito acima, ele vai aquecendo devagarinho, ele demora para chegar, né? Por isso você pode ter picos maiores, ele demora para chegar. Só quando ele chega ali, o que acontece? Ele está trabalhando internamente uma temperatura acima do que a isolação dele permite. E aí o que acontece? Com o tempo, você vai degradando o isolante e você tende a diminuir a vida útil desse equipamento, né? Então, você ter sobrecargas não tem problema. Muitas vezes você tem uma sobrecarga, então um TC aqui de 5 amperes, se você trabalhar, ficar um certo tempo em 6, ele vai aquecendo. Pode ser que aquele tempo, depois você tirou a corrente, ele não chegou ainda no limite térmico dele, né? Não chegou na temperatura térmica máxima. Então, você não vai degradar o isolante. Né? Quando você fica acima, você vai degradando e você tende a diminuir a vida útil desse equipamento. Né? Então, você tem classificação também do fator térmico devido a mais núcleos, né? Tudo isso é definido, vai depender das relações diferentes de cada núcleo. Né? Tá? Você tem limite térmico por corrente muito elevado, por causa de curto-circuito, né? Então, por corrente simétrica, a norma coloca lá, tem que aguentar 1 segundo, o limite colocado, né? Para não estourar. Então, você pode pegar até um relé de proteção, né? Você vai olhar lá qual que é o valor nominal, qual que é o valor que ele aguenta de surto por 1 segundo, 100 milhas. Às vezes você tem até outras classificações de tempo, que é o tempo que você pode ficar com aquele valor de corrente ou tensão sendo aplicado. No caso aqui, a corrente, né? Tem os limites térmicos. Basicamente, os limites térmicos obedecem àquela leizinha que a gente conhece, né? Seria o I ao quadrado T, né? Tá? Dos limites térmicos ficar por um... Então, basicamente, essa fórmula padrão aí. Acho que eu falei essas coisas. Tá? Tem limite por meio ciclo, ó, 2 vezes o limite térmico, né? Então, limites dinâmicos. Tá? Tem a parte, então, de isolação, né? Então, os TCCs têm a sua isolação para cada nível de tensão, né, que ele tem que aguentar, né? Conforme qualquer outro equipamento, né? Tá? Tem algumas tabelas aí para 245 kV, né? Tá? Acima de 300 kV, certo? E aqui a gente chega no que a gente estava comentando, né? A impedância da fiação. A impedância da fiação, em geral, a gente tem que levar em consideração lá, essa aqui é a fórmula, né? É o L sobre a área, né? O comprimento sobre a área, vezes o ρ, a gente tem a resistência, né? Isso aqui é a resistividade, comprimento sobre a área. Então, muitas vezes, a gente não sabe exatamente o tanto que a gente tem de fio, né? De a resistência. É comum, quando a gente vai estimar, a gente às vezes tem até o desenho da subestação, né? Você sabe mais ou menos quanto você tem de comprimento de cabo, você sabe a bitola, né? E você, então, considera a ida e a volta, né? Que você tem caminho de ida e volta, por isso que aparece 2 vezes o comprimento, né? Sobre a área do fio. Aí, muitas vezes, pegando uma tabela padrão aí de cabo, né? Você sabe que o cabo é de cobre, tantos milímetros quadrados, você pega uma tabela padrão, você consegue saber mais ou menos quanto que é esse valor aqui de carga, mais a carga dos equipamentos que estão conectados aqui. O que acontece aqui é que, antigamente, o relé, né, o relé mecânico, ele tinha aqui um burn muito elevado, né? Então, era bem significativo. Hoje em dia, a impedância do fio de ida e volta, né, muitas vezes é mais significativo do que a própria resistência do relé. O relé você pega no manual lá, muitas vezes está lá a resistência do TC dele interno lá, né, do transdutor interno, 8 miliohms. Né, é alguma coisa bem pequenininha, né, 10 miliohms, é uma coisa bem pequena, enquanto o seu cabo pode ser longo, depende do tamanho da subestação, depende de onde está o relé, né.
Se você colocar o relé bem próximo lá, colocar ele no pátio, você vai diminuir bastante a fiação, mas se tiver casa de relé distante, então você tem uma casa, tem que levar tudo para lá, o cabo costuma ser a maior carga hoje que você tem, então, no TC, tá? Em geral, às vezes que eu precisei desses dados, eu não, assim, o pessoal não tinha basicamente nenhum ensaio, não tinha essa informação, né? A gente fazia estimativa mesmo, via mais ou menos qual era o comprimento, pegava o comprimento daí da subestação, né, as canaletas, qual que era a distância, pegava lá, o cabo é tantos milímetros, né? Pega uma tabela padrão lá de cobre e manda ver, né? Aqui é um exemplo de TC da Areva, de 145 kV, tem alguns dados, né, frequência, tá vendo, ó, qual que é a tensão que é aplicável, qual que é o fator térmico, ó, 1,2, e tem aquele desenho mais ou menos que a gente viu, né, ó, P1, P2, P3, P4, né, então significa que ele tem dois primários, ele tem dois secundários, um S1 a um S2, né? E tem aqui, ó, 2S2, 2S, né, o 1 e o 2, o 3S, 1 e 2, e o 4S, 1 e 2, significa que ele tem aqui, então, mais de uma saída aqui, né, também, tem 3 saídas, tem basicamente 4 saídas aqui. Esses daqui são todos de proteção, e esse daqui é de medição. Então, a gente vê que ele é 0,3, né, de precisão, e esse daqui é 10, né, 10% de... Isso daqui está numa classe que não é aquela que eu apresentei, que é o que está na norma agora, né? Isso daqui era em volts, né? 10B400 era em volts, era 400 volts, 50 volts, né? Tá? Nível de saturação. Então, esse daqui, ó, tem, ó, 200 vezes X, porque tem o X aqui? Por causa que tem os dois primários aqui, né? Que eu posso ligar em série, em paralelo, né? Para poder trabalhar com 200 para 5 ou 400 para 5, né? Tá? E aqui também, 200 ou 400 para 5. Aqui toda a parte de proteção tem traço 5, traço 5, traço 5, porque eu tenho três saídas aqui diferentes, né? Tá? 3 secundários aqui eu tenho diferentes, todos voltados, então, para proteção. Veja que está antigo aqui, ó. 2007, NBR 6856 de 92, né? Era esse 10B aqui, né? Agora... Aqui é um resuminho, né? Do que a gente vai falar. Qual que é? Eu queria chegar aqui, voltar aqui então na saturação, né? Que é o caso aqui mais importante de aplicação do TC. A forma de onda aqui a gente vai ver outras, né? Mas o que a gente vê quando tem a falta, a verde seria o que esperava, e a vermelha, que deve estar um pouquinho ruim de vocês verem aí, né? É quando satura, né? Chegou nesse ponto, esse saturou, caiu. Isso aqui é uma típica saturação onde você tem um burden resistivo, né? No TC, cai de repente aqui, né? Então, a área que você teria sobre essa curva, basicamente, foi reduzida pela metade, né? Então, um TC, um equipamento estivesse medindo isso daqui, né, o valor eficaz aqui nesse meio semiciclo caiu bastante, né? Então, você vai ter esses cortes, né, na forma de onda. Então, essa é uma típica aí, saturação de TC. Com consequência, a operação, né, tá aí no slide, né? Então, em geral, a gente não quer isso, né? A tensão lá, basicamente, de uma forma simples, né? Para saturação de corrente alternada, seria você pegar o burden, multiplicar pela corrente e ver se isso está abaixo do seu Vx. Tá? Seria uma fórmula para saturação CA. O que é saturação CA? Né? É quando o seu nível realmente de corrente alternada passou do máximo, né? Então, naquela curva de saturação, a gente desenha só um lado, né? Ela vai para um lado e vai para o outro lado. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. Você está centralizado no meio, você não tem nenhum DC, e você está chegando num ponto onde a sua tensão está muito elevada, né? E o lado positivo e negativo. Então, quando o fluxo, né, chega no máximo, o que acontece? Ele corta, né? Você chegou no máximo da saturação, ele vai cortar, né? No outro ponto vai cortar. Então, o CA é comum você ver exatamente os dois lados iguais, né? Você vê que não tem nenhum nível DC e você vai saturando para os dois lados. Já
Aqui, exemplo, saturação CA. Então, esse exemplo que eu estava aqui na transparência, eu vou até depois dar uma conferida, porque para mim não está muito... Esse daqui parece mais um CA. Né? Porque, na verdade, você está no deslocamento DC. Aqui você tem mistura de CA com CC, né? Mas aqui, claramente, nessa parte de baixo, você vê saturação CA. Ele saturou em cima e saturou embaixo, né? Ó, fica um plano, né? Aqui, né? Saturou em cima e saturou embaixo, tá? Então, aqui nesse pedaço é bem típico uma saturação CA. Tá? Quando você tem um deslocamento, né? Você tem um curto-circuito com deslocamento, então, de corrente contínua, então você tem um DC, em geral a gente tem um DC exponencial, né? A gente tem um DC exponencial, e tem em cima disso uma corrente alternada, né? O que acontece é que aqui, ó, o fluxo naquele nosso gráfico, ele subiu muito, passou muito do ponto de saturação do joelho, foi muito lá na frente. E o outro lado, ele está bem próximo do zero, né? Então, ele só satura para um lado. Ele satura para um lado e para o outro lado não satura. Satura para um lado, satura para o outro lado, né? Então, esse tipo de saturação é típico de saturação DC, né? Ou CC, né? Corrente contínua. E conforme isso daqui vai saindo, ele vai melhorando, né? Vai melhorando, porque o fluxo, né? Ficou muito, tem um fluxo mais para um lado do que para o outro lado, assim, no transformador, né? Para um lado você chega no máximo do núcleo, quando você inverte isso, você não chega no máximo do núcleo, né? Tem que pensar sempre naquela curva para os dois lados, né? E é normal isso, né? A gente sempre tem uma componente de resposta de corrente alternada, de corrente contínua, né? Que vai depender, isso daqui vai depender do ponto que acontece, no momento que acontece a falta. Depende do momento que acontece a falta, você pode não ter nenhum DC, depende do momento que acontece a falta, você pode ter um máximo de corrente contínua, né? Então, você não tem controle sobre isso, né? Depende do momento que aconteceu no sistema elétrico. Então, esse caso aqui é o pior caso, né? Se você tiver o máximo deslocamento, é onde esse valor aqui chegaria, esse valor de pico chegaria o dobro, né, da corrente, né? Você vai chegar no máximo do valor. Esse seria o pior caso. E esse caso, em geral, que a gente tem que fazer a previsão de saturação, né? Aí, em geral, tem uma outra fórmula utilizada. Essa fórmula, então, aparece é mais comum de ver nos artigos. Então, a gente tem que pegar o ZS, né? Tem que pegar o IS esperado, quantas vezes tem o IS lá na falta, né? 20 vezes, 22 vezes, 23 vezes, né? Chegou a corrente, qual que é o burden que você tem, e você tem que pegar o X sobre o R do circuito, né? Que o X sobre o R do circuito é que vai dar o valor dessa exponencial, quanto que você vai chegar, né? Tá? Então, em geral, tem que saber isso daqui, né? Baseado, como eu tiro isso daqui? Baseado no valor de curto-circuito, né? Eu consigo tirar qual é o X sobre R do circuito, tá? E aqui, olha só, isso daqui tem que ser menor do que uma tensão, né? A tensão de saturação, aquela tensão lá do joelho, tá? Isso aqui se isso aqui ficar abaixo disso daqui, basicamente eu estou falando que o TC não vai saturar, tá? Por uma componente CC, né? Que é o pior caso aqui, né? Tá? O que acontece é que, em geral, o pessoal fala de 20 vezes a corrente, né? De falta aqui. Então, aqui você coloca 20 vezes. Aí você pega o X sobre R do circuito e aqui você coloca o burden padrão do TC. Aí isso daqui estoura, né? O que tem que ver é o seguinte, muitas vezes o burden hoje em dia não é mais o nominal. A gente está falando lá que um TC, proteção muitas vezes de transmissão, é comum ter um burden de 4 ohms, e você tem uma carga no TC muito abaixo disso. Tá? O que acontece? Então, aqui você não vai colocar 4, aqui você vai colocar quando você tiver, 1 ohm, 2 ohms. Então, quando você diminui esse valor, você ganha em valor de IS, né, para você garantir que não vai ter a saturação. E aí muitas vezes você pode até passar do 20 vezes, né, tá? E você consegue ainda não ter uma saturação de TC. Existem outras formulações matemáticas que não são usuais se utilizar, tá? Se a carga secundária quando tiver uma parcela reativa, né? Se tiver fluxo remanescente, aí isso muda.
Não sei se alguém já trabalhou com simulação, e aí você, por exemplo, o modelo TC, põe a curva, põe tudo certinho. Aí você faz a primeira falta, o TC não satura. Você põe uma falta, ele vai numa certa corrente, não satura, beleza. Aí daqui a pouco, daqui 1 segundo, você aplica outra falta. Aí ele satura. Né? É porque teve um remanescente. Então, quando você está fazendo uma simulação, é difícil ter sequências de falta no sistema. Eu vou mostrar um caso de religamento, né? Mas aí o remanescente é importante, né? Nesses casos, às vezes, se for o caso, tem que levar em consideração. Mas então essa fórmula aqui que eu estou falando ela já é bem apropriada. O que acontece é que muitas vezes hoje em dia, fora isso daqui, fora esse elemento, mesmo você chegando aqui num nível de saturação, você fala, ainda vai saturar o meu TC, às vezes vale a pena ir no fabricante, olhar o manual, para ver se o fabricante que você está empregando o relé, como é que ele lida com isso. Né? Então, os relés digitais, eles têm algoritmos próprios, que, por exemplo, eles trabalham com Fourier. Né? A gente vai falar de filtro, a gente vai trabalhar com Fourier. O Fourier é um filtro seno e cosseno. Quando satura o TC, ele erra muito. Então, no caso dessa saturação aqui, ele vai errar um tanto, nesse meio ciclo, né? Mas quando chegar esse segundo ciclo aqui, né? Ele for pegar esse um ciclo aqui, dessa forma de onda, vai estar muito saturado. Então, o valor eficaz do Fourier vai ser muito baixo. E os relés têm detectores, eles comutam filtros, tem mais de um tipo de filtro, tudo mais, e eles comutam o filtro para conseguir atuar mesmo com saturação. Então, ele garante que vai conseguir estimar o valor eficaz, né, mesmo em caso de saturação. E aí, muitas vezes, ele trabalha até em cima dessa fórmula e fala, ó, o TC lá seu vai saturar em 400 volts, mas quando eu comutar meu filtro, você pode considerar até 1000 volts. Se até 1000 volts, eu garanto a atuação do meu equipamento. Né? Então, também vale a pena, às vezes, ver na aplicação específica o relé qual atende esse tipo de coisa. Que acontece, né, quando estava na empresa, acontecia bastante isso em indústria, em proteção, por exemplo, de motores, esse tipo de coisa. O que acontecia? Você tinha que colocar um TC de uma relação elevada para poder atender o curto-circuito, né? E o que acontecia? Se você queria colocar uma relação elevada por curto-circuito, e você não queria, se queria baixar essa relação para poder ter uma medição no relé. Senão, por exemplo, o relé de motor, ele depende de modelo térmico, por exemplo. Então, ele tem que ter uma certa corrente. Você não pode trabalhar lá com num relé de 5 amperes, né? Você não pode trabalhar, por exemplo, com meio ohm, 1 ohm. Em geral, você tem que trabalhar com 2, 3, 4 ohms. O motor você tem que trabalhar ali porque é uma faixa de medição aceitável para o TC e para o relé, né? Muito baixo, o erro é ruim, o algoritmo nem funciona. Então, ali você precisava de uma faixa de medição para fazer proteções como o 49, que é a função térmica do motor. Só que aí, quando você colocava ele nessa faixa, a relação lá, por exemplo, 400 para 5, o curto-circuito não dava. Você queria ir para 600 para 5. Daí, a gente fazia alguns cálculos para falar, ó, pode aplicar o 400 para 5, que mesmo no caso do curto-circuito com o TC saturando, a gente garante que o equipamento vai atuar, porque ele vai comutar para o filtro, ele vai chegar no outro, e ele atua nesse elemento, né? Às vezes tem alguma restrição, o ajuste de pick-up tem que estar acima de um valor ou não, então vale a pena sempre olhar que hoje em dia tem solução, né? Ainda mais nessa parte industrial, que é comum acontecer isso, os relés costumam ter solução para isso, né? Mas aí tem que olhar especificamente para o fabricante, tá? Aí eles modificam um pouco essa fórmula aqui, tá? É uma variação dessa fórmula e te dá uma tensão diferente. Tá? Então, aqui é um exemplo de DC, né? Aqui fica bem claro, nesse caso aqui, que a saturação ou a saturação DC, né? Depois o DC vai sumindo e a forma de onda vai se recuperando. A gente vê claramente aqui que depois de um tempo a forma de onda se recuperou, né? A gente tem uma senoide perfeita, enquanto para cá aqui foi um DC que teve problema, né? Tá? Esse X sobre R é o X sobre R do circuito, tá? Aquele X sobre R, ele está mudando o circuito lá, está falando, ó, o X sobre R foi alterando, conforme vai subindo o X sobre R, vai saturando mais, né?
Tá? Então, o X sobre R sobe, né? Satura mais, até aquela tensão sobe mais, passa mais do Vx e satura mais, né? Então, é comum. Aqui só está mostrando um pouco dos limites, né? Então, o X sobre R, quando ele vai subindo, né? A sua corrente vai diminuindo, você tem que levar em consideração o Bird, depende da relação. Basicamente, é isso que isso daqui está falando, né? Você tem que ir diminuindo, tem que fazer uma posição. Saturação por efeito remanente, exemplo de saturação por efeito remanente, né? Tá? Saturou, às vezes acontece isso, aqui você já vê uma saturação mais branda, né? A saturação é um pouco diferente, então aqui eu tenho a saturação CC com fluxo remanente, tá? E aqui mostra então até um caso de curto-circuito, né? Com religamento, então eu tive uma falta, o que aconteceu é que teve um aumento de fluxo no relé, né? Aqui é um TC com gap, TC sem gap, né? Tá? TC com gap é um TC com entreferro. Esse TC com entreferro tem uma função justamente de dar uma linearizada e evitar que ele sature, né? São TC um pouco mais caro, mas também tem esse tipo de TC com um pouco de entreferro. Aí eu tive um período que a gente chama de tempo morto. Então, aqui eu tinha uma pré-falta, eu tive uma falta, mandou abrir nesse momento, eu tive uma abertura, aí o sistema ficou desligado, só que o TC ficou com fluxo remanente, aí quando veio a falta, né, o fluxo aumentou mais, né? Então, é comum, então, esse efeito remanente ocorrer quando eu tenho eu tenho um religamento logo em seguida. E nesse caso, é bom contemplar esse caso aqui, né? Você tem que pegar esse caso aqui para fazer as contas desse tempo remanescente, né? Muitas vezes você precisa fazer talvez uma simulação, né? E para chegar nesse caso e você ter certeza que ele não vai saturar, que ele pode ser calcular tudo, ele não saturar no primeiro caso, mas saturar nesse segundo religamento, tá? Isso é até um dos motivos que às vezes as concessionárias usam TC com gap para dar uma diminuída nisso e evitar a saturação de TC. Né? Veja que a saturação por corrente contínua é o que mais pega, né? Você chegar ela simetricamente no valor muito elevado, já é um pouco mais difícil, né? Já está quase acabando, quem está 7,5, mas eu também estou acabando. O que a gente tem hoje em dia são os TCs óticos, né? Então, os TCs óticos, com o tempo, vão tomar o mercado aí, eles vão trazer uma série de benefícios, né? Primeiro que eles são muito mais leves, não usa óleo, não usa gás, né? Não tem saturação, né? Porque não tem mais núcleo ferromagnético, eles trabalham por luz, né? Então tem os TPs, os TCs óticos que estão entrando no mercado aí, né? Tem melhor compatibilidade eletromagnética, né? Então, basicamente, você tem um sistema onde você vai ter o fio, né? Deixa eu acho que mostrar. Essas figurinhas não mostram talvez tão bem. Eu tenho um campo magnético, né? Esse campo magnético é gerado pela corrente que passa lá no fio, né? Então, esse sisteminha vai tá montado por exemplo, nessa caixa, né? Eu tenho um sistema óptico que entrega uma luz, eu polarizo essa luz, tem várias formas de polarização da luz, então eu polarizo, alinho ela aqui, né? Tem linear, tem helicoidal, tem umas formas de polarização, alinho, e aí conforme eu tenho esse campo aqui, que é a corrente, ele desloca, então, a intensidade, né, desse campo, que tem a ver com a intensidade da corrente, desloca esse campo e baseado, então, nesse ângulo, eu sei quanto que tem de corrente, tá? São TCs bem mais precisos, né, com pressão bem maior, tá? Aqui seria mais ou menos a mesma ideia, né, mostrando, então eu tenho uma luz, ela está polarizada tudo que é lado, eu polarizo ela linearmente, aí eu tenho um fio que vai induzir uma corrente, né, magnética, aí você vai ter esse desvio e você vai ter um detector, né, seria uma ideia simples de como ele trabalha esse medidor, esse TC ótico. Eu até abri aqui, um qualquer abri aqui, ó, Artest, né, falando sobre TC ótico, né, aí vantagens do TC ótico, né? Então, por exemplo, a capacidade de medir tanto correntes DC quanto AC, né? E até a centésima harmônica, né? Isso é importante. Em geral,
né, tudo que é magnético tem uma resposta em frequência, né, tem um limite. Muitas vezes essa resposta em frequência não é muito boa. Em geral, dos TC já é razoavelmente boa. TP, que tem uma resposta bem ruim em termos de frequência, né, o TC em geral tem uma resposta boa em frequência, mas a gente está falando da centésima harmônica, né, precisão ó, de 0,2, classe de precisão 0,2, quer dizer, está falando de precisão aí de faturamento de energia, né, a gente está falando de... Tem uma de norma, né, de merging unit que eu falei, você já... O TC ótico não tem mais motivo para ele converter isso em analógico. Ele pode pegar isso daí e já jogar numa rede, né? Tá? A dimensão dele é menor, o peso dele é menor, né, que ele fala aqui, né? Menor necessidade de manutenção, pelo menos isso que se espera, né? O fabricante te vende. Mas é o que a gente espera de um sistema que é mais aí... interessante, né? Assim, não tem tanta interferência magnética, não tem, né? A aplicação dela acho que é interessante. Não tem óleo, não tem gás, né? Tá? Então, não tem problema de SF6, de óleo. Então, é interessante, né? Eu acho que é uma coisa que não tem volta, tá? Mas, enquanto isso daqui não pega no mercado, né? Imagina, eu falei para vocês lá de relé eletromecânico. A gente tem ainda muito relé eletromecânico no mercado. Imagina substituir todos os TCs do mercado, né? Então, a gente vai ver ainda os TCs aí de núcleo, né? Por muito tempo. Inclusive, se estudou um tempo atrás, né? Como reconstruir forma de onda de TC, né? Então, por exemplo, a gente pegaria essa forma de onda que eu falei para vocês aqui, estava mostrando aqui, né? Como que eu reconstruo essa forma de onda? Então, quando acontece isso daqui, tem essa queda, você vem aqui, reconstrói e você sabe que ela vai vir aqui. Né? O TC entrega isso, mas por algoritmo você reconstrói ela inteirinha e você sabe, você tem que ter um pouco das amostras, aqui tendo um pouco das amostras anteriores, você consegue estimar quanto tem que descer exponencial, qual ia ser o valor, e você estima, né? Isso aí tinha meio que sumido, e na última década isso voltou bastante, tá? Tá tendo bastante estudo nessa área no mundo, tá? Mesmo com os TCs óticos entrando, os TCs ainda de núcleo e ferromagnético vão ficar por muito tempo, né? Então ainda tem bastante estudo nessa área aí. É uma área até que me interessa, tem até um aluno meu de mestrado que trabalhou nessa área aqui, né? E a gente conseguiu reconstruir certinho a forma de onda aqui dos TCs, né? Tá? É uma coisa que tem bastante ainda no mercado, então aqui é um pouquinho do princípio, né? Aqui é um pouco das vantagens que eu falei para vocês, largura de banda, isolação, né? É tranquilo, sensibilidade, né? A gente falou de precisão, até lá de 0,2, né? Flexibilidade, então, e provavelmente esses TC já vão entrar todos na norma, né? A ideia talvez seja entrar na norma lá na 61850, cada dia mais está se utilizando, né? Tá? Leve, compacto, não tem risco de explosão, interessante, né? Que a gente estava falando de explosão, né? E fácil aí, integração, né? Tá? Então, aqui é uma ideia de um TC ótico, então você pode ter o cabo passando aqui, né? O pessoal vem com a fibra ótica, enrola, né, basicamente ao redor, para poder aquela corrente deslocar o ângulo da polarização, né? E você conseguir medir, né? Na verdade, você pode vir com a fibra ótica, fazer tudo isso, vou retornar, e todo o seu processamento pode estar distante, que nem estava nessa figura aqui, ó. Né? Então, você vai enviar a fibra ótica, que você tem o esquema, né? Tudo mais, e aí depois você pode ter todo o processamento de sinal distante, junto do relé, né? Tá? Então, não precisa ficar as coisas necessariamente no campo, né? Tudo no campo, né? Acho que é isso.